a quase o ponto de apodrecer, né? Amadurecer muito rápido. Correu o risco de apodrecer. Aliás, espiritualmente, eu acho que a coisa apodreceu, né? Andei pelo vale da sombra da morte. Você começou a buscar respostas e foi um mergulho, assim, muito profundo, né? Sem dúvida. Cada resposta que você tem, esoterismo. você obtém novas duas perguntas mais complexas, né? Você foi estudar a origem do universo. E aí? Porque aí você deve, imagino eu, você deve ter pirado a cabeça com o Big Bang. O Big Bang foi uma teoria. Eu, já com os meus 18, 19 anos, eu era um tipo, assim, bem estranho. Era cabeludo, barbudo, não conseguia travar relacionamento, não tinha uma namorada. Eu cheguei a ter uma doença que é chamada de misantropia. Ou seja, que é isso? Eu não queria me relacionar com pessoas. Ninguém era bom para conversar comigo. Todo lugar que eu ia, eu queria conversar sobre assuntos que ninguém dava a mínima ou não tinha aquele interesse. Então eu comecei a entrar num estado assim de neurose, de paranoia. E um processo que é um passo de da loucura. isolamento. Isolamento total. Fiquei recluso. Fiquei assim às beiras da loucura mesmo, né? Meu negócio era ficar lendo. Eu não aceitava nada padronizado. Essa questão de separação dos pais, eu acho que contribuiu muito para que abalasse a minha figura de Deus. Deus Pai, Deus Protetor, né, o Deus que dá o acalento aí. Em algum momento você teve dificuldade para ver Deus como Pai por causa dessa ausência do seu pai? Hoje eu vejo que isso contribuiu, mas na época eu não achava relação de Deus no universo. Isso. Não, eu achava que tudo corria por si só. Eu estabelecia a causa e efeito. Eu não via interferência de Deus. E comecei a buscar Deus na natureza, nos fenômenos, e aí eu não achava. Essa aí que foi a questão que causou bastante confusão na minha cabeça. Então, por que eu busquei a origem do universo? Porque, como eu disse anteriormente, o estudo da ciência ele vai te levando para níveis cada vez mais profundos de questionamento. Então, quando você olha a estrutura do mundo, que você percebe que tudo é feito de átomos, você fala assim, olha, esses átomos foram feitos em algum lugar. E nesse momento eu descobri que os átomos foram feitos no interior das estrelas. E aí eu olhei para cima e falei, lá está a origem está lá. Cheguei e comecei a estudar o que era uma estrela, como é que ela funcionava, a estrutura do universo, e caí para a cosmologia. A cosmologia é justamente a parte da astronomia, da astrofísica, que trata da origem e evolução do universo, né? Ela está muito próxima até da filosofia, porque você não tem como recriar o universo em laboratório. Então você entra num ciclo ali de ideias que não tem um fim, você não tem em quem mais se apoiar, em quem mais se ancorar. Os conceitos eles ficam muito abstratos e se você não tiver uma estrutura psicológica muito consolidada, você foge da realidade e seu mundo abala. E a sua relação com os físicos, nesse caso, com os grandes da história que também, como você, acabaram pirados, porque, quer dizer, não que você tenha acabado pirado, né? Mas que acabaram também por não encontrar as respostas, deram muitas explicações, mas esbarraram também nos limites dessas explicações, né? Como temos esse físico vivo, esse que é de, como é que é o nome dele, me foge agora. Na cadeira de rodas? Esse que está na cadeira Stephen Hawking. Stephen Hawking, né, que escreveu até um livro que virou um best-seller, que está aí nas livrarias, né, que fala do universo, inclusive, mas já se sabe que ele já admitiu, Deus existe. Ou seja, depois de ter mergulhado também de uma forma assim profunda nessa busca, nesse estudo, ele já chegou a essa conclusão. E claro, todos aqueles que estudam e buscam estudar assim de forma muito profunda a origem do universo ou entender como tudo isso funciona, ele acaba esbarrando aí. Ele tem que admitir, Deus existe. E se ele não admite, aí de fato ele cai num vácuo, ele cai num vazio. E parece que você caiu nesse vazio também, quando você disse que não cria mais em Deus, que era ateu. Tecnicamente falando, eu não era ateu. Porque o ateu, você acredita que ele é, Luciano, alguém que caiu nesse vácuo? Ou seja, ele chegou ao extremo, ele chegou ao limite do que ele podia buscar de respostas e não encontrou essas respostas e de repente mergulhou num vácuo. E esse vácuo ele chama de ateísmo? O que eu presenciei, eu tive contato com muitos cientistas, é que o ateu mesmo é muito difícil a gente encontrar. Porque o ateu, partindo da postura científica, você teria que ter provas da inexistência de Deus.
o que eu era? Eu não era um ateu mesmo, eu era chamado de agnóstico. O que é um agnóstico? É alguém que não fala que Deus existe e nem deixa de existir. E o que acontece? Na pergunta que você me fez... Pois é, mas aí é que está. Você está colocando... Esse assunto me empolga. Eu quero trabalhar bem esse assunto com você, porque esse assunto me empolga. Você acabou de dizer que um ateu, no caso, para provar que é um ateu, ele precisa provar que Deus não existe. Pelo menos cientificamente falando. Cientificamente. Mas se eu preciso provar que algo não existe, já é a própria certeza da existência. Concorda comigo? Porque eu não vou tentar provar o que não existe. Por exemplo, pega esse automóvel aqui na minha mão. Aí você vai dizer assim, não tem um automóvel aí. Nós não vamos nem discutir isso, porque não existe um automóvel aqui. Então não preciso provar, ou você não precisa me provar que não tem um automóvel na minha mão. Mas a partir do momento em que eu preciso provar que não existe... Aliás, a melhor definição que eu já ouvi de um ateu foi numa frase que eu li há muitos anos, e a frase diz assim: o ateu, na tentativa de provar que Deus não existe, é a própria certeza da existência de Deus. E eu creio que essa frase, esse pensamento, foi, na verdade, criado, escrito, muito em função dessa contradição. Ou seja, eu vou provar que não existe. E se eu tenho que provar que não existe, é porque existem indícios de que isso existe. E eu creio que aí, de fato, também, aquele que se diz ateu acaba cego, surdo e mudo, né? Certo. Nós temos, assim, pelo menos que eu percebo, duas categorias. Você tem um ateu por opção, eu sou ateu porque eu não quero me envolver com essas questões. E temos o ateu que seria o ateu cientista. Será que Deus existe ou não? Vamos fazer testes no mundo. Aonde que existe alguma prova? Aonde que está a influência de Deus? Esse aí seria o ateu científico, né? Você era que tipo? Em qual desses aí você estava? Eu era o científico, Na verdade não era um ateu, eu era um agnóstico. O que é o agnóstico? É alguém que não fala que Deus existe e nem deixa de existir. É mais ou menos, fica em cima do muro. Eu não tenho como provar que Deus existe e nem tem como refutar essa ideia. Então, já que eu não posso provar nem desabonar, eu deixo isso temporariamente de lado e vou me ocupar com outras coisas, né, de cunho científico. É isso que acontece com muitos cientistas, né? Eles abandonam temporariamente a ideia de questionar se Deus existe ou não. O que acontece muitas vezes com cientistas de renome, agora eu acredito que Deus existe, agora eu não acredito, muitas vezes até mesmo por momentos pessoais, ou questão de mídia, de publicidade, de causar um estardalhaço aí, né, nos leitores que estão lendo aquilo ali. Mas acreditar em Deus é uma coisa, agora viver com Deus, buscar realmente ter intimidade com Deus é um passo bem distante disso aí. É tão interessante que quando a gente olha, ou olha entre aspas, porque não dá para ver, né, a extensão do universo, a gente tem uma pálida noção do tamanho que é. A ciência chega a uma conclusão de que nós só conseguimos estudar até agora 10% do universo, ou seja, 90% do universo é totalmente desconhecido para o homem. Verdade. E sabendo que hoje, crendo como cremos, eu creio e você crê, porque afinal aconteceu uma mudança na sua linha de pensamento, né? Nesse encontro que você teve com Jesus, e hoje pensando como pensamos, nós vemos uma coisa maravilhosa. 10% do universo é conhecido, 90% é totalmente ignorado. Certo. Não é isso? Deus está por trás disso. Né? Deus está no controle disso. E quando a gente olha uma perspectiva da Via Láctea e a gente descobre a Terra ali, a Terra não é maior do que a cabeça de um alfinete nesse contexto universal, né? É uma coisa muito pequenininha, nós poderíamos dizer insignificante. Verdade. E ficamos imaginando o seguinte, quando começo a refletir sobre isso, fico maravilhado, porque vendo a Terra ali como não mais do que uma cabeça de alfinete dentro dessa visão da Via Láctea. Imaginando que dentro dessa cabecinha de alfinete estão hoje 6 bilhões de pessoas. Se a Terra não é maior do que uma cabeça de alfinete dentro dessa visão, de que tamanho somos nós? Não é verdade? Realmente. A Bíblia chega a nos comparar como pó, não é verdade? E aí nós entendemos realmente que somos esse pó do ponto de vista cósmico, universal, né? Que Deus olhando para nós, era como se Deus chegasse sobre essa mesa e soprasse e nós simplesmente desaparecêssemos, né? E uma coisa linda em tudo isso é que
mesmo sabendo que somos tão minúsculos dentro do contexto universal, Deus, como que se tivesse encolhido, compactado, veio habitar em nós. Escolheu-nos como sua morada na terra. E isso é uma coisa maravilhosa, não é, Luciano? Sem dúvida nenhuma. Eu fico assim, honrado em poder ter encontrado. Eu creio que Deus permitiu que eu passasse, fazendo uma analogia aí com Moisés, que eu passasse por esse Egito aí, ter experimentado as teorias, o conhecimento humano, para que hoje eu pudesse estar aqui dando testemunho. E quem sabe as pessoas que estão nos ouvindo hoje, né, em suas casas aí, através da rádio, ou mesmo da internet, sentir que o poder de Deus é maior. E Ele é capaz de nos mostrar, né, desnudar toda essa cegueira que a gente tem. Ah, com certeza. E quando você se refere às pessoas que estão lá do outro lado, com certeza nós temos hoje muita gente aí do outro lado com as mesmas interrogações, com as mesmas perguntas e até aquela célebre pergunta filosófica, né? De onde venho, o que faço aqui e para onde vou. Não é verdade? Aliás, foi uma das coisas que eu falei essa tarde lá na reunião, na festa do aniversário da CEMIG. Estava lá o presidente, várias autoridades, funcionários nessa reunião e eu dizia, não é? As pessoas estão correndo de um lado para o outro, fazendo muita coisa, realizando, deixando seus nomes nas placas, nos monumentos, mas haverá um dia em que nós vamos estar diante de Deus, levando o balanço da nossa vida, levando o resumo, fazendo uma prestação de contas, né? E aí, o que é que vai ser da nossa vida, né? Pensando dessa forma, raciocinando sobre isso, aquelas pessoas que ficam imaginando, e para onde eu vou? Claro, a própria Bíblia nos aponta o caminho, né? Deus tem preparado um lugar, Deus tem já pronto um lugar onde Ele vai nos receber. E para aqueles que filosoficamente perguntam para onde vou e não sabem, a resposta está em Cristo Jesus. Aliás, graças a Deus, a resposta é essa, com certeza você encontrou. Com certeza. E você vai falar dela no próximo bloco. Tá ok. Tá bom? Tá bom. Eu vou para o intervalo rápido, não demoro, vou voltar já. Eu quero que você, por favor, continue aí. Se precisar levantar, já sabe, né? Dá aquela corridinha lá, bebe a sua aguinha, vá ao banheiro, mas volte correndo para você não perder nada, absolutamente nada dessa história, ok? O intervalo é rápido, eu volto já já. Lembrando que sem Jesus não dá para ser feliz. Muito bem, estou de volta depois deste rápido intervalo. Este é o programa Noite e Companhia. Eu sou Vanderlei Miranda, um dos pastores da Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Belo Horizonte. E com muita alegria te faço também companhia nessa noite, claro, porque você está aí na minha companhia. E é muito bom estarmos juntos e principalmente saber que você tem sido abençoado com o programa. E se de fato tem, por favor, nos ajude a divulgar não só o programa Noite e Companhia, como toda a programação da Rede Super. Ligue para os seus amigos, sugira a eles assistirem o canal 21, UHF, TV aberta, ou aqueles que têm acesso à TV a cabo, aqui em Belo Horizonte, várias cidades aí do interior, estamos chegando pelo cabo também. Você pode sugerir receber a nossa programação através da operadora de cabo da sua cidade, através da internet. Se você tem parentes, amigos fora do Brasil, ligue para eles, passe o nosso endereço, o nosso portal www.redesuper.com.br e eles vão poder receber a nossa programação 24 horas em qualquer parte do mundo. E a partir dessa noite, claro, estamos chegando também às Sete Lagoas, não só pelo cabo, mas também pela 93.5 FM Manancial, que está retransmitindo o nosso programa lá. Um abraço, mais uma vez, a todos de Sete Lagoas. No final do programa, eu faço questão de orar junto com você. Você já ligou para cá? Ainda não? Então pega o telefone, 31 é o código de Belo Horizonte, 3292-1070, mande o seu pedido de oração e no finalzinho eu vou orar junto com você.